Olá, pessoal, tudo bem? Após diversas viagens e visitas apresentando o software de calibração Isoplan e os calibradores Advanced, muitos técnicos nos pediram para reunir num vídeo diversas respostas, pelo menos 6 perguntas que foram apontadas pelos clientes e que agora eu quero responder para vocês para auxiliar nesse entendimento da transformação digital no processo de calibração utilizando o software de calibração Isoplan e utilizando os calibradores Advanced. Tudo integrado em rede. Olha só, pessoal, como vocês podem perceber, eu reuni diversos equipamentos, calibradores em uma estação de calibração. Todos estão devidamente conectados com o software de calibração e vamos fazer essa produção de conteúdo técnico para que você entenda melhor questões como conectividade, endereçamento de IP de calibrador, cadastro do padrão dentro do software de calibração e diversos outros recursos. Vamos nessa jornada. Vocês podem verificar que colocamos um banho TA, colocamos um calibrador PCOM e colocamos um multicalibrador Isocal, além dos equipamentos que estão nessa estação de calibração. Tudo ao vivo e online para que você entenda melhor os assuntos que estamos abordando. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Vocês podem observar que eu coloquei aqui 3 calibradores e eles estão devidamente aí conectados. Então, a primeira coisa com relação à conectividade, configuração. Toda vez que eu vou aqui nessa porta internet do equipamento, ele me dá aí um endereço de IP que geralmente, pessoal, aqui eu estou fazendo uma rede individual para eles, mas na fábrica, na parte prática, provavelmente o seu pessoal de TI que vai dar esses endereços de IP para você poder digitar aí no calibrador. Então, aonde eu vou fazer isso? Essa questão de conectividade. Eu vou ali em rede, olha só, eu vou ali em rede, em cada um dos equipamentos. Eu estou tentando fazer isso aqui ao vivo para vocês aí, de forma online, e estou aí com os endereços de IP de cada calibrador e os serviços que estão habilitados. Observe que toda a questão do VNC, toda a questão de porta 5000, porta de comunicação, web server, serviços de FTP devem estar habilitados para que o cliente possa ter todos os recursos em rede dos calibradores, tá bom? Olha só, pessoal, agora essa parte muito importante também do Isoplan, do cadastro de padrões. Então é muito importante que também no cadastro de padrões, então observe, eu dei endereço de IP lá para os calibradores, para todos eles. É importante que agora eu também dê endereço de IP para os calibradores. Aqui no Isoplan, entendeu? Esses dias um cliente estava dando o endereço de IP lá no calibrador, mas não estava colocando no Isoplan o endereço de IP do referido calibrador. Então, eu tenho aqui os meus calibradores cadastrados e eu tenho a questão dos endereços de IP deles, tanto do Isocal quanto do MCS15. Eu dei endereço para esse, só para esses 2 equipamentos agora. Outra coisa interessante também do cadastro de padrões é você conseguir, lembre-se disso, importar certificados CCP. Vou mostrar para vocês o que é isso. Olha só, pessoal, quando vocês recebem os equipamentos da Precis que foram enviados para o Prime Lab, vocês recebem diversas folhas com login e senha para baixar o certificado. E observe que você tem a opção de baixar o PDF, acompanhe comigo aqui na tela, e também o arquivo CCP. Então é muito importante baixar o arquivo CCP. Por quê? Vou mostrar para vocês agora. Então, como eu mencionei, quando você tem a opção aqui de importar certificado CCP, ele vai para onde você salvou o arquivo. Então, o bacana disso tudo é a possibilidade de você não ter mais que digitar todas as informações do padrão relacionada ao certificado. Então, vão estar dentro do equipamento todos os pontos medidos, o fator K, a incerteza, pontos esses que vieram lá do Prime Lab e agora vão ser capturados, vão ser obtidos para estar dentro do Isoplan para fazer o cálculo de incerteza combinada. Legal?
Pessoal, outra coisa muito útil aí é a questão de como o meu Isoplan está instalado e quais os tipos de banco de dados que eu estou utilizando. Para essa arquitetura que nós estamos sempre aqui estimulando os clientes a utilizar, é o SQL Server. Então é muito importante que você, usuário do software Isoplan, através do Isoplan Manutenção, que está aqui na tela, que é vamos falar assim, é um outro app dentro do Isoplan, Isoplan Manutenção, você saiba aonde o seu banco de dados está instalado, em conjunto com o seu pessoal de TI, e a questão do backup desse banco de dados. Tá? E é muito importante a possibilidade, em termos de arquitetura de instalação, que o software esteja ou nas máquinas e o banco de dados numa pasta em rede que sofra backup, ou virtualizado através do módulo WAN da Precis, ou através dos virtualizadores que você, cliente, pode ter em sua unidade. Citrix, VMware, tá? A Precis fornece o módulo WAN com pacote de 2 acessos simultâneos, 5 acessos simultâneos, 10 acessos simultâneos e até 20 acessos simultâneos. Então, pessoal, olha só, lembrando que não são a questão de usuários cadastrados. O Isoplan é ilimitado quanto ao cadastro de tag, cadastro de padrões, cadastro de instrumentos, cadastro de usuários. São o número de usuários simultâneos conectados ao software que define a questão do módulo WAN ou da virtualização pelo Citrix do cliente a ser adquiridos aí por vocês. Tá bom? Essa é uma dica interessante aí. Vamos para outro ponto. Agora vamos lá, pessoal. Olha só, mais uma coisa que nos perguntaram aqui. Na hora que eu estou lá na tela do cadastro do tag, e eu tenho todas as informações do meu tag aqui, eu tenho algumas informações realmente, os pontos de calibração, o modelo do instrumento, a estratégia de calibração, o critério de aceitação, e eu tenho aqui a opção de criar calibração. Então, esta opção ela é muito interessante porque eu ponho o endereço do calibrador, eu coloco aqui, e o endereço de IP que ele já puxou lá do cadastro de padrão. Então, observe que eu vou fazer o TTMD001. Vou fazer download para o calibrador, mandei para o calibrador. Tenho certeza? Tenho certeza. Então, agora, abrindo a tela do calibrador, se eu for procurar a tarefa do calibrador e vou aqui explorar essa tarefa, eu tenho lá o TT para fazer a calibração dele. E se eu der aqui um OK, e entender que esse tag fazia ali um cara crachá, né? O calibrador, se eu observar bem aqui, né? Ó, eu vou iniciar a calibração, não tem nenhuma mensagem que eu coloquei. O operador sou eu, Newton, e vou dar aqui um OK, e ele vai mandar iniciar aí a coleta de pontos, né? Então, essa é uma função que eu vou colocando pontos aí no equipamento, e eu só estou querendo mostrar para vocês aqui o recurso. Vou cancelar essa tarefa porque o tempo não nos permite. Eu vou fazer um webinar importante sobre isso, porque aí depois, olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer o upload da tarefa. Tá? E aí o tag está lá para fazer o upload da tarefa. Se eu vier aqui para fazer o upload, ele vai trazer poucos pontos, não vai trazer nada, porque eu não fiz essa calibração. Foi só para mostrar para você o download e o upload aqui na tela para ter esse entendimento. O ideal, pessoal, é que vocês treinem fazer isso. Não chame a Insunidade para fazer uma visita, para fazer esse exercício em 2 horas, 2 horas e meia, não nesse vídeo de 5, 8 minutos. Ok? Vamos lá, pessoal. Mais uma coisa que nos perguntaram aqui, que é a questão de configurador hard. Então, olha só, eu vou lá no calibrador no Isocal e vou localizar ali o que ele está lá 50 graus, né? 8 miliamperes, né? Então, se eu digitar no calibrador 100 graus, provavelmente ele vai me dar 12 miliamperes, né? Então, esse instrumento, eu posso afirmar que, olhando essa configuração aqui, que ele está 100 graus, 12 miliamperes, fatalmente ele está de 0 a 200, né? De 0 a 200. Então, se eu for, agora vamos lá, no configurador hard, se eu for no configurador hard, ele pode me dar a opção aqui de full hard. Então, eu fleguei full hard, lado esquerdo da tela, a questão de ligação em bancada, lado direito da tela, ligação em campo, né? Então eu vou, olha só, vou abrir o full hard aqui para vocês, tá? E no banho térmico,
eu vou abrir o Calibration Heart, que ele não tem, se não tem o flag aqui de Full Heart, eu vou abrir o Calibration Heart, tá? Só para a gente poder ver tudo isso assim, ao vivo e a cores aí na tela para vocês, tá? Então nós estamos abrindo dois hearts simultaneamente. Já dá, fica claro para vocês aí a questão do Calibration Heart, né? Então, olha só, o Calibration Heart, ele... Deixa eu fazer aqui só uma coisa aqui no Isocal 15 para ele poder... Olha só, no Calibration Heart, ele já me mostrou que a faixa está de menos 50 a 50. Ele tem questões também que eu consigo fazer diversos monitoramentos. Inclusive monitorar a saída analógica, monitorar a saída digital, fazer set zero, né? Então eu tenho diversos recursos aí na questão do Heart Calibrator, né? Tá bom? Vamos sair aqui do Heart. Vamos mostrar outras coisas aqui para vocês. Então, você tem Heart Full e a opção de Heart Calibrator, tá? Outra função interessante é você poder, Help Desk, você ter a questão de conversores de unidades. Então, a ideia, eu estou sempre conversando com o pessoal para ninguém ficar usando mais aplicativo aí para ficar convertendo unidade de pressão, de temperatura, né? Então, você tem aqui no calibrador recursos também de assistir vídeos. Você pode gerar conteúdo e ver esses vídeos aí na sua empresa, né? na sua unidade. Então, a gente não precisa estar gerando alguns vídeos, alguns conteúdos, mas também está estimulando ao cliente. Outra coisa interessante é configuração aí de alguns tipos de senha de acesso para o calibrador, ajustar o brilho de tela, fazer a opção para calibrar o toque, para rotacionar a tela. Então, são diversos recursos da linha Advanced que a gente está estimulando que o cliente treine, dedique tempo. O mindset do metrologista vai ter que mudar. O mindset do metrologista ele vai agora ter que aprender cada vez mais a configurar os calibradores, parametrizar os calibradores, porque os calibradores vão fazer as tarefas mais automáticas, né? Os calibradores vão fazer as tarefas automáticas. Vou apresentar uma outra dúvida aqui para vocês de colegas. Olha só, pessoal, continuando aqui, mais dúvidas que os colegas nos perguntaram, né? Observe que este PCOM, eu estou aqui no PCOM, né? Se vocês quiserem entender qual PCOM eu estou aqui, olha só, pessoal. Então, eu estou aqui mexendo neste PCOM aqui, ó. Tá vendo? Neste PCOM aqui. Ele tem a possibilidade, ele está aqui no canto direito da tela, ele tem a possibilidade de duas cápsulas de pressão, uma high e uma low. Então, é muito importante que o técnico escolha pelo menos duas cápsulas com um range maior e um range menor para que dê exatidão para calibrar aí as suas calibrações, um exemplo de milímetros de coluna d'água, 1, 2 PSI, e depois pressões aí de 5, 10, 15, 20 bar PECOM, lembrando que o PECOM tem até 70 bar, tá? Então é muito importante este entendimento aí dos técnicos, tá bom? E lembrando que eu consigo aqui setar pressões, né? Setar a pressão, e aí ele vai ligar, ele vai mudar de cor, então o verde aqui ele está estável, aí depois ele mudou para o vermelho, né? E eu consigo, olha que legal, eu consigo, através aqui do pezinho na tela, acompanhar isso em gráfico. Essa mudança que eu fiz de set point da pressão, e eu acompanhar isso, essa resposta do transmissor, direto na tela do PECOM. Isso é outro recurso bastante interessante que o PECOM permite para a gente ver aí resposta de equipamentos em pressão, temperatura, no caso do banho térmico, todos os equipamentos, se eu pegar aqui todos os equipamentos, tem o mesmo recurso de gráfico, de data logger, e você configura isso aí no seu equipamento, tá? Essa sempre é a rotina de configuração. E o legal também, pessoal, eu vou fazer uma mudança de set point aqui nesse banho térmico, só para a gente ver isso aqui, né? Então, observe que ele está, lembra que ele estava de menos 50 a 50 graus? E agora eu vou mudar aqui o set point dele para, vou colocar aqui um set point aqui de menos 10 graus, né? 10 menos Enter. Se eu for agora no Data Logger, eu também consigo acompanhar essa mudança de set point
e agora eu vou acompanhando a minha variável de processo. Vou mudar a pressão ali do PECOM para 7 quilos, para a gente deixar isso registrado, esse exercício registrado em tela aqui na reunião para vocês aqui, nesse vídeo que nós estamos gravando para explicar isso tudo, né? E outro recurso bastante interessante também, no Isocal 15, observe que aqui o Isocal, ó, ele está indicando, né, gerando graus, RTD. Vamos aqui também gerar lá o PECOM para ver como é que ele acompanhou. Você está vendo o gráfico ali também. Nós estamos fazendo isso online aqui. Tem gente que tem o Isocal com cápsula e só consegue ver as cápsulas aqui em cima. Olha lá a cápsula de pressão aqui, né? Mas aí o cliente fala, mas eu quero ver miliampere e a pressão da cápsula. Como eu faço isso? Aí ele vem aqui no pezinho na tela. Tá vendo que o CA2 aqui está inibido? Se ele clicar aqui agora, observe que embaixo ficou as possibilidades de ler cápsula. E aí ele vai escolher qual a cápsula de pressão que ele quer ler. Então isso acaba ajudando o técnico na leitura aí de pressão, né? Também na questão de mudar a unidade, é só clicar em cima, né? E aí ele vai mudar a unidade de pressão, né? Então, pessoal, dedicação de tempo para aprendizado. São muitos recursos, como vocês podem observar, mas se dedicar tempo, o profissional consegue aí aprender a utilizar esses recursos. Tá bom? Para finalizar o vídeo, pessoal, olha só. Eu vou na tela de início de todos os equipamentos, que fica claro para o usuário que o calibrador, todos eles têm um layout muito parecido. Então, eu costumo brincar com os colegas, né? Olha, o calibrador aprendeu aprendeu todos. É claro, algumas particularidades de cada equipamento, mas esse é o objetivo: estimular o cliente a dedicar tempo para aprendizado. Fizemos isso muito nas últimas visitas e quero que os clientes nos mandem e-mail, tem aí o meu contato, para a gente marcar uma visita em sua unidade e fazer da nossa visita um momento diferenciado. Bom, eu sou o Milton Bastos e agradeço a sua atenção. Muito obrigado.